Vamos abrir a palavra de Deus, continuar nossa série de estudos na carta de Paulo a Tito, ainda no capítulo 2. Hoje, pela graça de Deus, queremos ver os versículos 4 e 5. Mas, como de costume, vamos ler todo o capítulo. Tito, capítulo 2. Vamos ler todo o capítulo, mas vamos focalizar no versículo 4 e 5. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em tudo sejam criteriosos, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tem dignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes a seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar. Pai, o que a Tua palavra diz para nós nos versos 4 e 5, mais uma vez vão completamente na contramão de todo o sistema. Há muitos homens têm sido guiados pelo seu próprio umbigo e dessa maneira tem traçado outros propósitos para a vida humana e redefinindo os termos que o Senhor criou desde o princípio para serem perpétuos, como o que significa ser mulher, o que significa ser homem. Pai, enquanto olhamos para esse mundo e amamos aqueles que estão perdidos, nós de maneira resoluta nos colocamos em pé contra qualquer distorção e emaranhado de ideias que decide deturpar aquilo que o Senhor criou e recriou em Cristo. Pai, eu peço em especial pelas minhas irmãs aqui. Eu peço que haja compreensão da parte delas. Eu peço que o Senhor tenha autoridade no coração delas para corrigir aquilo que precisa ser corrigido, encorajar que estão cambaleantes. Eu peço oração por mim, para que eu exorte e repreenda com toda a humildade e autoridade. Que o Senhor seja glorificado, que o Teu Espírito seja o nosso professor, e que o Senhor não nos permita fugir do que a Tua bendita palavra tem a dizer. Pedimos essas coisas no nome de Cristo. Amém. Versículo 2. Paulo, ele instrui Timóteo, ou Tito, nas coisas que Tito deve fazer. Tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina, estimula os homens, auxilia os homens e as mulheres, os vários grupos dentro da igreja, a se portarem de acordo com os requerimentos da doutrina sadia. Toma esse evangelho
essa graça de Deus que se manifestou Salvador a todos os homens, toma as implicações desta mensagem do Evangelho, Tito, e aplica aos diversos grupos dentro da igreja. Aos homens idosos, Paulo vai dizer: Tito, você precisa ajudá-los e encorajá-los a serem o modelo de maturidade dentro da igreja. Que eles não sejam meninos ou tolos, caprichosos, que eles sejam homens sadios na fé, na perseverança, na pureza, que eles sejam não desfalcados de qualquer qualidade de caráter, que eles possam estar no topo daquela maturidade esperada dos homens que já viveram bastante na sua fé, de maneira que eles promovam um padrão para a próxima geração. Da mesma forma, Paulo vai dizer, as mulheres mais velhas, as mulheres idosas, elas devem de alguma forma serem respeitáveis, não caluniadoras, serem fiéis em tudo, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Diferente de todas as outras ocorrências aqui do capítulo 2, aqui a responsabilidade primordial para a instrução da próxima geração das mulheres recém-casadas não parte de Tito. As mulheres mais velhas, de maneira semelhante, devem ser moderadas, devem ser sérias, reverentes, devem ser sábias em seu proceder, não devem ser tolas, não devem caluniar, devem fazer um bom uso da sua língua, não devem ser escravizadas a qualquer coisa que seja, a vinho ou qualquer outra coisa, não submetam a razão dela a qualquer outra coisa, de maneira que elas sejam mestras do bem, que elas tenham algo importante, claro, benéfico para dizer, para falar aos outros. Elas devem ser desse jeito aqui, elas devem ser desta envergadura, só então elas devem ensinar as jovens recém-casadas. Não é a Tito que Paulo diz, Tito, vai lá e pega as jovens recém-casadas ou as moças e diz para elas como elas devem viver. Não, isso é responsabilidade das mulheres mais velhas. Como é que as jovens recém-casadas, como é que as mulheres mais jovens vão aprender a criar os filhos? Vão perguntar ao marido? Como é que as mulheres mais jovens vão aprender a amar seus maridos? Vão perguntar ao marido? Não, Deus, na sua sabedoria, colocou um grupo de pessoas específico que tem dentro da igreja um propósito fundamental: explicar, ilustrar, ajudar, encorajar, ensinar, treinar a próxima geração de mulheres piedosas, como amarem seus maridos, como amarem seus filhos. Eu não tenho tempo para olhar toda a revolução feminista do passado, mas a gente precisa entender como esse texto se torna tão antagônico nos dias de hoje. Há um tempo passado, talvez em 1960, os estudos feitos por uma mulher, Betty Friedan, influenciaram tudo aquilo que aconteceu depois na conversa a respeito de feminilidade. Ela começou, fazendo entrevista com algumas mulheres, começou a identificar que algumas mulheres eram tristes, solitárias, com sentimento de incompletude. E ela então aferiu como razão primordial para esse sentimento de insatisfação o fato das construções sociais, das regras que haviam sido historicamente colocadas para a mulher, que dizia respeito à maternidade e à vida do lar. Aquelas construções sociais, ela disse, aquelas regras, aqueles papéis que foram estabelecidos historicamente ao longo da sociedade, Betty Friedan, essa é a razão pela qual as mulheres sofrem de insatisfação, de tristeza, de depressão. Um pouco antes disso, em 1949, uma mulher chamada Simone de Beauvoir, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ela começou a dividir, fez uma distinção entre sexo e gênero. Ela achou que sexo era simplesmente você biologicamente, mas nada tinha a ver com o seu gênero ou com o seu papel, a maneira como você iria funcionar. Pela primeira vez, a heteronormatividade ou a semelhança de gênero e sexo foi desvencilhada na cabeça do povo. Durante muito tempo, na verdade por toda a história, ser mulher significa nascer mulher. Mas ela foi a primeira pessoa a cunhar a frase, por exemplo, não se nasce mulher, se torna mulher.
Porque ser mulher, ela disse, é muito mais do que o sexo, é muito mais do que ser fêmea. E assim, então, o gênero mulher passou a ser uma construção social. Ela tentou destruir qualquer diferença entre homem e mulher, qualquer heteronormatividade, mesmo aquelas mais claras, como, por exemplo, dar à luz a filhos, que é própria das mulheres. Para os promotores desse movimento, homem e mulher não são complementares, são completamente iguais. Você pode imaginar o que isso custou à família. Como todo desvio dos padrões divinos, o feminismo, assim como o machismo, é uma perversão do plano de Deus, é uma extrapolação das características fundamentais que compõem homem e mulher. São as mulheres em busca de autonomia, não de liberdade, mas de autonomia, desejando viver à parte do Criador, como se não tivessem que prestar contas com ninguém. E aí surgiu as frases de efeito: meu corpo, minhas regras, lugar de mulher onde ela quiser. Só a mulher sabe o que é melhor para ela. Essas frases de efeito próprias do feminismo moderno, contemporâneo, nada mais são do que uma expressão clara do que está no coração, no desejo premente de qualquer feminista nesse sentido, é a busca por autonomia. Não por realização, não por liberdade, não por direitos, não por justiça, mas por arrogar para si determinadas leis, onde ela é o legislador, onde ela diz o que deve e o que não deve fazer, onde ela resolve as coisas que são boas e as coisas que são ruins. Nada mais é do que a mesma tentação que aconteceu em Gênesis. É ela, a mulher, brincando e tentando ser igual a Deus. E aí isso desponta nas outras responsabilidades. Da mesma forma dos homens, isso não muda. Os homens, do mesmo jeito, os machistas, nada mais é do que uma extrapolação daquela virilidade e capacidade para servir, proteger e prover para a família. Eu lembro com muita tristeza, quando estava trabalhando no Edson Queiroz, de conhecer uma família. E um dos filhos, o filho mais velho, havia sido criado assim. Todas as vezes que o filho ouvia um não, o filho se rebelava contra aquele não, não importa quem dava o não para ele, ou mãe, ou pai, ou tio, o professor e tal. E aí o pai reagia de lá, sorrindo, o menino pequeno, reagia de lá, sorrindo e dizendo: o menino é homem, olha aí, o menino é homem. E aquele menino cresceu achando que esse homem significa ser monstro. Ser homem significa não ter ninguém do lado de fora para dizer o que deve e o que não deve acontecer. Ser homem é ser macho, quase uma besta, quase um animal, que não pode ser restringido, não pode ser tolhido, não pode ser negado um prazer ou alguma coisa. Felizmente, aquela criança, ela cresceu, e aí depois de crescida, ela foi presa mais de 3 vezes, acusado da Maria da Penha, teve mais de 5 filhos que não criou, e antes de viajar para os Estados Unidos, eu tive a infelicidade de saber que ele foi morto com 10 de tiros, foi assassinado. Isso é machismo. Machismo e feminismo, os dois, são nada mais do que extrapolações daquilo que Deus planejou instalar de maneira comedida. A virilidade, a impavidez dos homens deveriam ser utilizadas para proteger, para ajudar, para prover, para servir aos outros, não para conquistar, não para demandar. Os movimentos de liberação sexual, assim como os movimentos LGBT, caminham nessa direção. Caminham na tentativa de modificar aquilo que Deus definiu desde a sua criação. Eles caminham na direção de negar a existência de um juiz, de um legislador, que comanda e determina determinadas coisas sem consultar a nós mesmos. O sexo é uma delas. Se voltarmos lá para Gênesis capítulo 1, nós vamos ver que, dada a criação, nós vamos ver como Deus fez. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, homem e mulher os criou. Isso significa que as mulheres, assim como os homens, elas não se tornam mulheres, elas
nascem mulheres. Significa que existem só dois gêneros, e gênero é igual a sexo. Não, gênero e sexo não são duas coisas diferentes ou distintas, são uma coisa, uma e a mesma coisa. Quem você deve ser é definido pelo seu fenótipo, definido pelo seu genótipo. Os dois estão interligados. O homem não é uma junção de muitos aspectos dentro de si. Isso é, não é o que ele é fisicamente, ele pode ser uma coisa completamente outra internamente ou conscientemente. A sua consciência está atrelada ao que ele é fisicamente. Deus colocou homem, corpo e alma unidos. Essa é uma das razões porque há ressurreição, porque o espírito sem matéria, o espírito sem um corpo, não é o homem como deveria ser. Para ser homem, para ser um ser humano, precisa ter corpo. É uma unidade indivisível. Gênero e sexo, então, são as mesmas coisas. Macho e fêmea são as mesmas. Macho e fêmea são. Macho e homem são a mesma coisa. Foram criados dois sexos. Homem e mulher foram criados para se complementarem, não para destruírem uns aos outros. Gênesis 1 também explica que as desigualdades históricas não aconteceram por causa da criação. Os homens e as mulheres, eles são iguais em igualdade e valor, porque os dois carregam a imagem e semelhança de Deus, diferentes em funções, iguais em propósito, em valor, em dignidade. Os dois herdeiros da mesma graça em Cristo, os dois capazes de ter um relacionamento com Deus, os dois capazes de servir um ao outro e reinarem sobre a criação, representando o soberano Senhor. Os dois, no entanto, com funções diferentes estabelecidas no ato da criação pelo próprio Criador. Tentar modificar isso é desumanizar o homem e a mulher. Não é promover liberdade, não é promover libertação, não é promover mudança ou progresso, é desumanizar os homens e as mulheres. As desigualdades históricas foram causadas pela perversão que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Não foram causadas pela criação e não foram causadas pela diferença entre eles. Foi causada pelas perversões de um coração pecaminoso. Então, o que é ser mulher? Eu vou tentar definir. Se as mulheres não gostarem, me ajudem aí. Eu nunca fui mulher, eu não sei muito bem como é isso. Vou tentar definir o que ser mulher significa, tá bom? Baseado no texto de Tito. Ser mulher significa carregar essencialmente a imagem de Deus e viver para complementar e ser parceira do homem, vivendo sob sua liderança, proteção e provisão para a glória de Deus. Ser mulher significa carregar essencialmente a imagem de Deus, assim como o homem. Viver para complementar, assim como o homem. Complementar e ser parceira do homem, vivendo sob sua liderança, proteção e provisão para a glória de Deus. E talvez você pode perguntar, mas pastor, eu não sou casado. Ou estou atualmente na condição de solteira. Eu pensei em vocês. Espero poder ajudar as irmãs no futuro, daqui a pouco. É com esse background que a gente vai para o nosso texto. Se nós não tivermos esse background, a gente vai achar que isso aqui, capítulo 2, verso 4 e 5, é arcaico, obsoleto, retrógrado. É mais uma vez a Bíblia como produto de uma sociedade machista, tentando pisar e denegrir a dignidade das mulheres, tentando fazer das mulheres escravas. Não é isso que a Bíblia ensina. Desde o início, ontologicamente, mulher e homem são a mesma, têm o mesmo valor, apenas as diferentes funções dentro do corpo de Cristo e dentro da família. Então, as mulheres mais velhas, elas têm como ministério fundamental dentro da igreja não fazer o café, muito embora, não estou dizendo para não deixarem de fazer, podem continuar fazendo o café. Ou cozinhar para a igreja e tudo, isso também não estou dizendo para deixar de fazer. Mas tem como ministério primordial instruírem as jovens recém-casadas. Essa palavra instruir é uma palavra interessante. Aparece apenas aqui nas pastorais
Instruir é uma palavra que tanto dá a ideia de ajudar a pessoa a tornar aos seus sentidos, sacolejando e ajudando ela a perceber o que é real, o que é verdadeiro. Também dá a ideia de repasse de informação, mas também dá a ideia de treinar. E para treinar significa aquela insistência, aquela caminhada. É mais ou menos, a palavra descreve mais ou menos a instrução que uma mãe ou uma professora tem para com um aluno em ensinar uma tabuada, ou em ensinar a ler, em que você chega do lado aqui e caminha com aquela pessoa, e vai perguntando, e vai e volta, e pede para ela copiar, e pede para ela refazer, e corrige, e volta. Não se pode cumprir este mandamento, em outras palavras, em 15 minutos de conversa na pracinha. Pode-se começar, ou em algumas mensagens daqui para acolá no WhatsApp. Aqui fala das mulheres mais velhas, olhando como ministério primordial o treinamento da próxima geração, como elas serão mulheres piedosas, assim como elas são. Pegar esses 30, 20 anos crescendo na presença de Deus e usar todo esse arcabouço que Deus colocou e passar para a próxima geração, para que elas agora possam servir ao Senhor na geração delas. São as mulheres mais velhas que deveriam tomar a dianteira, não os pastores, não os maridos. Os maridos não sabem. Mas as mulheres mais velhas que deveriam agora, reverentes, piedosas e devotas, ajudarem as jovens recém-casadas, as moças. Esse é um ministério fundamental. É assim que Deus vai abençoar a próxima geração. É dessa maneira que Deus vai estimular as jovens a crescer. Esse é um instrumento por excelência para santificar as jovens do futuro. Essa é a maneira como Deus resolveu trabalhar na sua vida, minha irmã. Homens, solteiros, jovens, quer escolher dentre as melhores? Olha aquelas que têm uma mulher mais velha, 2 ou 3, que tem impactado a vida dela, que está no relacionamento de discipulado, onde ela tem aprendido de uma mulher mais experiente, que tem amado a Deus, seguido ao Senhor, e ela está aos pés, ouvindo e aprendendo. Jovem, moça, quer aprender a amar a Deus? Acha que vai aprender só por meio dos livros? Ou escutando algumas coisas, assistindo algumas coisas no Facebook ou no YouTube? Olha ao redor, olha as mulheres mais velhas, olha a maneira como elas amam a Deus, aprenda pelo exemplo, copie as impressões que você tem, adquira o conhecimento na praxis. Alguém vai ter que começar isso aqui. Quem vai? Gostaria muito que as mulheres mais velhas entendessem que esse é o seu ministério e fosse atrás, sem medo de ser rejeitada. Eu sei, você tem medo de ser rejeitada, sem medo de achar que está perdendo tempo, mas abençoando, como Deus tem dito aqui, aquelas que Deus colocar no seu caminho. Qual é o conteúdo dessa instrução? O conteúdo está dividido em 3 partes. Ele vai dizer, ajude ela a ter as prioridades certas, amarem o marido e os filhos, ajude elas a ter uma devoção profunda, serem sensatas, honestas, ou seja, castas, e ajude elas ou treine elas para que elas tenham sucesso dentro de casa, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido. Não sei se a gente consegue ver tudo, mas vamos começar aqui. Em primeiro lugar, o treinamento, no currículo desse treinamento das mulheres mais velhas para com as mais jovens, está amarem ao marido e aos seus filhos, ou ter prioridades certas. Acho muito interessante, aqui tanto amarem ao marido quanto amarem os filhos, são 2 palavras que estão juntas. Amar o marido é uma só, ou amantes do marido é uma só, e amantes dos filhos é uma só. Acho interessante que ele coloca amor em termos de aprendizado. Não fala de um amor romântico, de um amor que surge do nada, não fala de um amor mesmo erótico, fala de um amor que pode ser passado de uma pessoa para outra. Fala de um aspecto amoroso, de algo que agrada a Deus, que pode ser aprendido. Pastor, eu vou me divorciar, sabe por quê? Acabou o amor. Reaprenda. Quer aprender? Tome lições com a mulher mais velha.
Uma mulher que tantas vezes tem aprendido e amado um homem, algumas vezes numa peça nem tão boa. Aprenda com ela. Porque estamos vivendo numa sociedade em que amor é uma coisa quase que surge da noite para o dia. E quando acaba o amor, acabou o relacionamento, acabou o compromisso, acabou o casamento. A Escritura, no entanto, fala de um amor que pode ser aprendido e um amor que pode ser ensinado. Um amor que é demonstrado na prática. Um amor que pode ser ilustrado. Um amor que pode ser transmitido de um para o outro. E as mulheres mais velhas são responsáveis por ensinarem as mais novas a amarem os seus maridos. Não somente o que devem fazer, ei, faz isso. Mas como devem fazer, é assim, minha filha, que a gente faz. Essa é a única vez na Escritura, do Novo Testamento, por exemplo, que é dito que as mulheres amam aos seus maridos. Normalmente está na contramão. Maridos, amai vossas mulheres. Aqui, no entanto, as mais velhas são recomendadas por Deus a ensinarem as mais jovens a amarem seus maridos, a também amarem os seus filhos. E aí você pode perguntar, pastor, eu até entendo como eu amo o meu filho, como o meu marido, isso é o serviço que eu devo prestar, a atenção que eu devo dar, tentando ajudar e complementar nas carências que ele tem, carências às vezes intelectuais, carências de caminhar, caminhando junto, ajudando o meu marido a cumprir tudo aquilo que Deus tem para ele, como líder, como pai, como trabalhador, como filho, como ministro na igreja, como professor de escola dominical, todas as funções que o Senhor tem dado ao meu marido, é minha responsabilidade amar a este marido como? Ajudando este homem para que ele cumpra as funções que Deus chamou a ele para fazer. É assim que ama o marido. Não é destruindo com as próprias mãos, não é duvidando da possibilidade de ele ser tudo o que Deus quer que ele seja, não é diminuindo, não é caçoando, não é reclamando, não é rejeitando, mas ajudando por causa de Deus aquele homem a ser tudo o que ele pode ser. Irmãs, vocês amam o marido de vocês? Nós vamos ver daqui a pouco em Provérbios capítulo 31, um texto muito interessante, descrevendo, é uma mãe dizendo para o seu filho, filho, procura esse tipo de mulher, mulher virtuosa, quem a achará? Provérbios 31, e aí uma das partes ele diz, meu filho, ela faz bem ao seu marido, ela faz bem e não mal. Quando? Todos os dias da sua vida. É uma mulher que ama o seu marido. Ela faz o bem a ele, não o mal. Ela não torce no fundo do seu coração para que dê errado. Ela não bate palma quando ela está certa e o seu marido está errado no fundo do coração. Ela não ri para dentro de si, dizendo, eu sabia, eu te falei. Ela está junto. Se quebrar, quebra por dois. Ela não tenta tomar a dianteira, ela não tenta controlar. Ela não tenta ser Deus na vida, não tenta ser mãe, também não tenta ser filha. Ela está do lado dele, sendo herdeiros da mesma graça de vida, cumprindo as funções que Deus estabeleceu para ela de complementar, de uma maneira que só ela e ninguém mais pode fazer, nem mesmo Deus. Deus decidiu criar a mulher porque na criação o Adão tinha os animais inferiores, tinha Deus superior, mas alguém que lhe correspondesse, ele não tinha. Foi para resolver este problema que Deus criou Eva. Alguém que lhe pudesse lhe corresponder, ser no mesmo nível e ajudá-lo naquilo que Deus tinha para ele. Diz também que ela deve amar aos filhos. Como é que se amam os filhos? De maneira bem simples. Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13. Já sabemos que existe a responsabilidade dos pais para criarem os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor.
disciplina e da admoestação do Senhor. Existem outras maneiras de ajudar o seu filho, ou disciplina e admoestação, outras maneiras de explicar o que significa disciplina e admoestação. Provérbios 13, versículo 24. Mãe, preste atenção. O que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. O que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Os filhos, os meus filhos e os filhos de vocês, ele tem uma estutícia, tolice ligada ao coração da criança. É o que Provérbios 17 vai dizer. A estutícia está ligada ao coração da criança. A vara da disciplina o afastará dela. Assim como nós, eles crescem com aquela ilusão. Eu vou pecar e vai dar tudo certo. Eu vou mentir e vai dar tudo certo. Eu vou esconder dos meus pais, vai dar tudo certo. Eles crescem, assim como nós, achando que é possível ganhar as coisas, desobedecendo a Deus. O que nós fazemos? Nós amamos nossos filhos, deixando para ele claro que não existe nenhum ganho na desobediência, que tudo é mentira. Na verdade, nós tentamos linkar na cabeça dos nossos filhos, porque o amamos, desobediência e dor, desobediência e perda, pecado e perda, pecado e dor. Não existe ganho na desobediência. Temos um mantra lá em casa: quem desobedece sempre perde. Exatamente. Ninguém ganha. Quem desobedece sempre perde. E se pode ganhar do papai porque não vê tudo, não ganhará de Deus naquele dia. É ou não é? O grande Deus é testemunho de tudo que é feito de fora e dentro do coração. O Deus vê. Não se cria os filhos achando que os filhos podem fazer o que quiser e ter ganho. Não sou eu quem está dizendo. É Deus quem está dizendo. Quem retém a vara ou quem deixa de disciplinar os seus filhos. Quando eu digo disciplinar, não estou dizendo só a disciplina física, estou dizendo todos os meios disponíveis a você, a disciplina física inclusive, para ajudar o coração desta criança. Na minha cabeça tem essa ilustração. A criança tem a estutícia ligada ao seu coração. Você disciplina, a estutícia se afasta e você coloca a admoestação. Você explica as razões pelas quais aquilo está acontecendo. Você instrui a criança no caminho em que deve andar. À medida que ela se desvia, você usa de todos os meios para retorná-la, inclusive a dor. Mas só a dor sem instrução é nada, é vazia. Não tem nada a ver com você, é ela e Deus. Você não está disciplinando o seu filho porque ele ofendeu, não está disciplinando o seu filho porque ele pecou contra você simplesmente e você se acha o tal e é o papai. Não. Sem sair do controle, sem raiva, o seu filho pecou contra o grande Deus e porque pecou contra o grande Deus, seu filho precisa entender que o vosso pecado vos há de achar. É assim que amamos os nossos filhos. Você pode dizer, mas eu não faço isso, eu acho que amo. Deus está dizendo do contrário. Eu considero a sua opinião muito importante, mas a opinião de Deus é outra. O que retém a vara, aborrece o seu filho. Mas o que o ama, aquele que de fato o ama, que sabe o que está em jogo, sabe o que é importante, começa a disciplinar e de cedo. Se você quer saber mais sobre isso, ou quer uma ilustração, nós podemos conversar depois do culto na nossa sala aqui. Eu posso explicar como fazer, outras maneiras que você pode utilizar para fazer. Não quero assustar aqueles menores que estão aqui, tá bom? Então podemos conversar depois. Se você precisar de alguns visuais, alguma coisa assim, alguns recursos visuais para lhe ajudar. Disciplina faz parte de como você ama o seu filho, ponto final. Você não disciplina, você pode até achar que ama, pode até dizer que ama. Deus está dizendo que você não está preocupado com as coisas certas, que é o coração dessa criança. Então, as mulheres mais velhas, elas têm que ajudar as mais novas a terem as prioridades certas. As prioridades certas significam amarem ao marido e amarem aos seus filhos. Depois diz que elas devem ter uma devoção profunda. Voltando para lá, ela diz serem sensatas.
capazes de controlar. Essa é a mesma característica que foi dita para os homens, que também vai ser dita para os jovens. Capazes de se controlar, prudentes, habilidosos no pensamento, são comedidas, são sem excesso. Fala de uma vida vivida e pautada nas coisas que Deus tem dito. Fala de uma vida sem extremos, uma vida que medita, uma vida vivida na sobriedade, uma vida vivida para Deus, para agradar ao Senhor, por causa da graça de Jesus. Diz que elas devem ser honestas, ou devem ser castas, devem ser prudentes, bem comportadas, não imorais. Na verdade, em 1 Pedro 3,2 diz que os maridos que não obedecem ainda à palavra, eles seriam impactados quando observassem o procedimento honesto, casto da sua esposa, com tremor. 1 Pedro, então, capítulo 3, diz que enquanto os descrentes, os maridos, alguns deles, 1 Pedro vai dizer, são perversos, enquanto eles observam o procedimento casto, modesto, sóbrio, da esposa que ama a Deus, por causa de Deus, eles serão impactados sem palavra nenhuma. No casamento ninguém ganha no grito. Não é jogo de futebol, seu marido não é o juiz. Não vai ganhar falta gritando com ele ou xingando a mãe dele. No casamento, a esposa que ama a Deus por causa de Jesus, ela entende o seu papel e vive além do marido, vive para agradar ao Senhor. Esse tipo de procedimento que se entrega a Deus causa um grande impacto na vida daquele que ainda não conhece a Deus. Diz que ela deve ter um sucesso dentro de casa, deve ter uma devoção profunda, deve ter a prioridade certa, deve ter um sucesso dentro de casa. Tito continua dizendo que elas devem ser boas donas de casa. A palavra boa dona de casa podia ser, elas estão ocupadas em casa, elas estão trabalhando em casa. A casa ou o lar é o ambiente, a esfera de atuação delas. Significa que elas pairam, que a influência delas está em todos os recantos da casa. É uma palavra muito bonita. O texto aqui não está dizendo que a mulher não pode trabalhar fora. Em várias situações, períodos da vida, as mulheres às vezes podem seguir carreira, podem estar em casa, seguir carreira. Isso vai depender de uma série de outras razões. O texto, no entanto, diz que diante de Deus, Ele estabeleceu que a esfera primordial de atuação das mulheres precisa ser o lar. Como ela faz isso, vai depender de família para família. E elas e o marido podem responder essas questões. Onde ela é a pessoa mais influente? Aonde os dons se revelam, os dons dela se revelam? Aonde a identidade dela, de fato, é vista? Boas donas de casa. Boas donas de casa e bondosas estão juntas. Essa característica ligada à boa dona de casa fala do extravasar da bondade que existe dentro do lar. Vamos olhar Provérbios capítulo 31 agora. Minha esposa tem a tendência de dizer que ela não gosta dessa mulher, ela tem inveja dessa mulher aqui. Eu também tenho. Provérbios capítulo 31. Apenas para ilustrar essas boa dona de casa e bondade ao mesmo tempo. Olha como é que começa o versículo 20. Versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará, o seu valor muito excede a de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Versículo 20. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Versículo 25 e 26. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Essa é uma mulher virtuosa, é um modelo de virtude. E ela está ocupada
com muitas coisas. Estar em casa somente não traz nenhuma virtude para as mulheres. Essa mulher está em casa sendo ocupada com as coisas boas. Esta casa aqui é um quartel-general. Desta casa, sem internet, sem WhatsApp, essa mulher, ela impacta toda a sociedade. Da casa, olha só o que está acontecendo aí. Ela compra um negócio, versículo 16, ela adquire, ela troca com o navio mercante, versículo 14, ela traz o pão, ela está trabalhando com as próprias mãos, ela faz um negócio aqui, versículo 18, percebe que o seu ganho é bom, e esse dinheiro ela usa em casa para comprar o linho, versículo 17, no versículo 20, ela usa parte do dinheiro para abençoar o necessitado. Estão vendo o que está acontecendo? O pessoal lá de fora, no versículo 25, a força e a dignidade são o seu vestido quanto? Versículo 26, fala com sabedoria e instrução, e a instrução da sua bondade está na sua língua. Aqueles que estão ali ao redor dela podem testificar disso. Esta mulher, de dentro de casa, ela está impactando os filhos, os vizinhos, os necessitados, o navio mercante, aqueles que passam na porta da cidade, também recebem bênção das instruções dela. Essa mulher, dona de casa, ela está abençoando e modificando uma sociedade inteira, uma comunidade inteira. Ser virtuosa não significa não fazer nada e estar em casa. Ser virtuosa significa unir, ocupada com aquilo que é importante, ser uma bênção e um sucesso dentro de casa, começando do lar, mas extravasar as bênçãos que eu tenho dentro do lar com bondade, extravasar ao ponto que os outros do lado de fora podem sorver os impactos da minha bondade dentro de casa, tornar o meu lar como um QG, providenciando soldados para o futuro. Um quartel-general de bondade, de verdade, de retidão, de destreza. Mulheres, vocês têm a faca e o pão na mão. 70% do mundo são mulheres e crianças. E as mulheres preocupadas porque querem ser pastoras. Para pegar 25% da humanidade? 70% do mundo quase é mulheres e crianças. Isso é o ministério de vocês. Por que brigar com aquilo que Deus falou que não pode ser? As mulheres então estão definindo o seu valor por aquilo que elas fazem, não por aquilo que elas são. Você é uma bênção de Deus, criada em Cristo Jesus para boas obras. Deus quer que você utilize o seu lar como um quartel-general para abençoar a sua comunidade inteira. Mas nenhum sucesso fora de casa compensa um fracasso dentro de casa. Nenhum deles. E aí, algumas vezes, não dá para você ser um sucesso dentro de casa se você não está lá. Existem muitos fatores, eu não estou dizendo isso em termos bem gerais. Esse mundo está quebrado e tem muitos aspectos que a gente precisa ver, mas de maneira geral, se você não precisa, mas está indo para fora só porque precisa validar a sua identidade, porque seu pai e sua mãe criaram você para vencer na vida, e criar filhos e cozinhar é muito pouco para você. Precisa entender a sabedoria de Deus. As mulheres, essa mulher virtuosa, ela trabalha muito no ambiente familiar e impacta o mundo pela sua devoção. As mulheres, então, mais velhas devem ensinar as mais jovens a ter as prioridades certas, uma devoção profunda e ter sucesso dentro de casa. A última coisa que ele diz é sujeita ao marido. Deus, mais uma vez, trata das ordens principais das estruturas da sociedade, família, Estado e igreja. Em todas elas precisa haver ordem. Todas elas. Interessante que o texto de Tito não diz que os maridos devem sujeitar as esposas. Na verdade, nenhuma vez isso aparece no texto.
São as esposas que voluntariamente, o verbo lá indica que voluntariamente se submetem à liderança do seu marido. Muito parecido com Efésios capítulo 5, lembra? Esposas, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao... A ideia é que, se eu sou submissa ao meu Senhor, eu serei submissa ao meu marido. Eu não sou submissa ao meu marido porque eu não sou submissa ao Senhor. É esse o link que eu preciso ter na mente. À medida em que eu cresço no meu relacionamento, que eu amo a Deus de todo o meu coração, alma, entendimento, com o meu lar, com o meu corpo, com o meu tempo, à medida que eu vivo em submissão ao meu Senhor, essa vai ser a justa medida em que eu me submeto àquele que Deus trouxe para ser o meu marido, e não o contrário. Eu estou caminhando com Deus, pastor, vivendo para agradar ao Senhor, o problema é meu marido que não presta. Aí por isso eu não sou submissa a Ele. Eu caminho para agradar ao Senhor, eu vivo para agradar ao meu Deus, e mesmo que seu marido não seja peça boa, a graça de Deus em Cristo pode ajudar você a ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Mas essa submissão precisa acontecer de maneira voluntária, não pode ser de cima para baixo. Qual o propósito de tudo isso? Voltem lá para Tito. Por que essas jovens precisam ser tudo isso? O final do versículo 5 diz: para que a palavra de Deus não seja difamada, para que a palavra de Deus não seja blasfemada, para que a palavra de Deus, isto é, para que o nome de Deus, para que a mensagem de Deus, para que o evangelho não caia em descrédito. Isso é muito peso. A sociedade, então, do lado de fora, olha para aquela senhora lá que agora está caminhando nos passos de Jesus Cristo, agora se converteu, é da seita do caminho, seguindo a Jesus. Ela conhece Jesus e em Jesus ela conhece libertação dos pecados. Agora ela aprendeu a ler por causa de Jesus, porque ela quer ler a Bíblia. Agora ela tem conhecimento, ela lê a Bíblia, ela sabe o que é certo, ela sabe o que é errado. O seu marido, pobre coitado, não sabe de nada, completamente descrente, apático à realidade espiritual. Aquela mulher, em vez de servir e ser instrumento nas mãos de Deus, ela roga agora sabedoria e independência. Ela se insurge sobre seu marido, dizendo: a liderança espiritual, quem vai fazer agora sou eu, porque tu não sabe de nada. Euzinha, sua mulher maravilha. Eu vou te dizer, assim diz o Senhor. Familiar, hein? É assim. O que acontece é que o mundo vai olhar para essa mulher e a mensagem de Deus vai cair em descrédito. Ora, aquela mulher ali, ela era até boazinha, se converteu, agora está pior. Não liga para o marido, não cuida dos filhos, só quer saber de abençoar os outros, mas aqui não cuida das coisas de casa, está tudo quebrado, tudo sujo, me diz respeito, negócio só que quer obedecer ao pastor, negócio está tudo errado. No final das contas, tudo retorna a Jesus Cristo. Tem que ser por causa de Jesus. Minha irmã, a maneira como você cuida da sua casa, a maneira como você lida com o seu lar, como você se relaciona com o seu marido, como você ama os seus filhos, tem muito a dizer para esse mundo que assiste de camarote. É por causa de Jesus que você deve ser a melhor esposa que deveria ser, que você deve se atracar numa mulher mais velha e dizer: por favor, me ensine como eu posso amar meu marido e meus filhos. Não ache que você sabe de tudo, porque você não sabe, se você não criou os filhos ainda. Deixe de ser orgulhosa e acredite que uma mulher que já está vivendo casada por 30, 40, 50 anos tem algo a dizer de benéfico para você. Que já criou todos os filhos tem algo a dizer que possa ajudar você na sua caminhada. Abre o seu coração, vá procurar ajuda, fale das suas dificuldades, deixe ele orar por você, instruir você, ajudar você, porque no futuro, quando você ficar mais velho e procurar ajuda, não vai ter. Por isso que as jovens recém-casadas, nesse período formativo, onde as bases estão sendo estruturadas, se agarram com a mulher mais velha.
Levante a mão. Preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para amar meu marido e os filhos. Por quê? Porque eu quero ser uma mulher feliz? Simplesmente não. É porque eu não quero que a mensagem de Jesus Cristo caia em descrédito. Com todas as minhas forças, eu quero que a mensagem de Jesus seja levada. Eu quero que as pessoas olhem para o meu casamento, como eu trato meu marido e os meus filhos, e digam: Jesus está naquele lar, aquela mulher serve a Jesus Cristo, e não o contrário. Eu quero que meus familiares, meus amigos, meus colegas de trabalho, minhas irmãs, eu quero que eles olhem para o meu casamento, e se não da parte de lá, da parte de cá, eu quero que elas vejam Jesus, que elas creiam na mensagem que transforma. E não que elas duvidem do poder de Jesus, do poder da mensagem, porque eu não estou caminhando como Jesus traçou. É mais do que você, é a mensagem de Jesus que está em jogo, é a credibilidade da mensagem de Jesus, do Evangelho que veio a esse mundo, trazendo salvação e educando as mulheres recém-casadas a renegarem a impiedade, o feminismo e as paixões do mundo, e a viverem amando seus maridos e filhos. Talvez você possa dizer: pastor, eu não sou casado, e eu não sei como é que vai ser, como é que a minha vida. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Marcos capítulo 10, quando Jesus está deixando bem claro as coisas que devem acontecer no futuro, respondendo à pergunta de Pedro: Senhor, eis que nós tudo deixamos, o que será de nós? Jesus diz: ninguém há que tenha deixado casa, pai, mãe, filhos, irmãos e irmãs, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba nessa vida 100 vezes mais, de casas, pais, mães, irmãos, e no futuro a vida eterna. Existe uma promessa que se cumpre na igreja. A promessa de que ninguém que decide trilhar o caminho de Cristo vive só e morre só. De que todas as funções que são de alguma forma perdidas no decorrer dessa vida são suplantadas pelos relacionamentos que são adquiridos no seio da igreja. Por exemplo, Romanos capítulo 16. Vamos olhar lá rapidamente. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Paulo vai ter uma longa lista de pessoas que ele quer saudar. E se você está procurando nome para filho, isso aqui é uma lista boa. Versículo 12, por exemplo: saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Agora preste atenção no versículo 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que o quê? Que também tem sido mãe para mim. Paulo parece que não tinha mãe nessa época mais. Paulo havia deixado as coisas por causa de Cristo. Famílias, irmãos, irmãs. Deus havia dado esses tipos de relacionamento de volta para Paulo. As mulheres solteiras aqui, aquelas que infelizmente estão vivendo numa situação de não casadas, olhe Deus protegendo, guiando e até liderando vocês por meio da igreja. Olhe os homens mais velhos aqui e tentem fazer deles seus pais. Olhem os homens mais jovens aqui, talvez você não tenha mãe aqui na igreja. Procure as mulheres mais velhas, os filhos procurem as mulheres mais velhas para serem avós. Parece que as igrejas locais devem ser uma grande comunidade em que todo mundo se predispõe a servir de pai, de mãe, de avô, de avó, para aqueles que não têm. Saúda Rufus. Fala da mãe dele ali, que também tem sido mãe para mim. Isso só se cumpre na igreja. Deixa eu dizer como é que isso acontece na prática. Em 2015, eu recebi um convite com minha família para pastorear uma igreja nos Estados Unidos.
Então, depois de alguns meses, Lilica estava grávida do nosso terceiro filho, Joshua. No terceiro mês de gravidez, a gente recebeu a notícia de que ela tinha um problema sério, que estaria complicações muito sérias, que poderiam até causar o óbito tanto dela quanto do neném. E aí, no 5º mês, a Lilica tem um sangramento muito sério. Na verdade, no 4º mês, a gente tem que se mudar de uma cidade onde a gente estava para uma outra cidade, mais ou menos 1 hora de viagem, para a Lilica poder morar no hospital, receber o tratamento, porque ela não estava parando a hemorragia. Então, lá está eu, pensando, eu tenho 2 filhos aqui, eles têm que ir para a escola, eles não podem morar aqui, eu não tenho condições de alugar um apartamento, não dá para morar nesse quartinho aqui, mas eu também não posso deixar minha esposa sozinha. No Brasil, o que faríamos? Vovó. Super vovó. Ou o irmão da igreja, não é assim? Vovó. Mas eu não tinha avó lá. Pelo menos não tinha uma avó brasileira. Uma mulher chamada Debbie Crater. Então, ela me conhecia há uns 2 meses, conhecia a gente há uns 2 meses. E Deus guiou para que ela tomasse conta dos meus filhos nessa outra cidade. Ela iria alimentá-los, vesti-los, cuidar deles, ajudar na tarefa da escola, levar os meninos para a escola, trazer. Toda quinta-feira à noite ela iria pegar os meninos, trazer para que o final de semana eu passasse com ela. A Debbie, como a gente chama, minha mãe. E os meninos chamavam ela de vó. O que é isso? É esse plano de Deus se cumprido na igreja. Eu queria que os meus filhos chamassem muitos de vocês de avô e avó. Eu queria muito, porque isso é o plano de Deus. Talvez você não tenha filhos, ou talvez não tenha pai aqui. Encontre alguém. Encontre alguém para ministrar, para ajudar, para abençoar, para cumprir essa função. Como pastor, pela graça de Deus, eu tenho tido o privilégio de ter muitos filhos e filhas, que vindo de famílias disfuncionais, eu tive a alegria de estar lá. Aqui nós temos também, porque elas estão em toda parte. Onde é que elas vão encontrar os avós para educar e ensinar a palavra de Deus? Agora o mundo vai dizer que vocês estão doidos. Vão dizer, como é que é? Tu já criou os teus, agora tu vai perder tempo com os filhos dos outros? Como é que é? É assim mesmo? Não basta não, tu já está cansado, agora tu vai ter que participar da vida dos outros? O mundo acha que é loucura. Para nós, é Deus cumprindo o que prometeu. Alguns largaram tudo por causa de Cristo, e algumas famílias foram acabadas, porque alguns cônjuges deixaram Cristo para lá, enquanto o outro decidiu continuar seguindo. O que a gente vai fazer com esses filhos que crescem sem pai ou sem mãe? Nós vamos servir de pai e mãe para eles. Amém? A gente vai estar lá na brecha, para que eles tenham figuras masculinas, figuras femininas, para que eles cresçam com tudo que poderiam ser. Nesse mundo quebrado, a igreja conserta. Nesse mundo destruído, nós assumimos a responsabilidade de sermos sal da terra e luz do mundo. As mulheres, então, solteiras, encontrem aqui a família, encontrem os filhos, os meus, para serem de vocês, os pais, os avós, para serem de vocês, para cuidarem de vocês. Vocês não precisam viver a vida de vocês sozinhos como se fosse um bicho. São minhas irmãs, são filhos dos outros que estão aqui, são netas de outros, são mães e pais dos meus filhos, são tios e tias. E isso conta. A graça de Jesus tem se manifestado salvador a todos os homens. De acordo com esse texto aqui, eu gostaria que nós, principalmente as mulheres mais velhas, valorizassem a relação mãe e filha. Eu queria que as mulheres encorajassem as mais velhas a ajudarem a próxima geração a organizarem as prioridades, o que é importante de fato nessa vida, as coisas que não mudam com o tempo. Lutar para acreditar no Deus sábio. Não acreditar que a sociedade define quem você é. Seu valor não está no que você faz,
Você não precisa provar nada a ninguém. Você vive para agradar ao Senhor. Torne o seu lar um QG da verdade, um centro de treinamento de soldados de Cristo. As mais velhas também ensinem as mais jovens a acabar com a guerra entre os gêneros, entre os sexos, e ensine a parceria para a glória de Deus, onde homens e mulheres cumprem as suas funções em qualquer lugar, para a glória de Deus. E ensine a honrar as lideranças masculinas. Os homens foram feitos homens para servir e proteger, não para dominar. As mulheres mais velhas agora têm uma função a fazer. Deus deu um ministério para vocês que não deu para mim. Tomarem conta da próxima geração, tomar a iniciativa, ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, serem boas donas de casa, honestas, sensatas, submissas ao marido, para que a palavra de Deus não caia em descrédito. As mulheres mais jovens têm a responsabilidade de entender que o canal dado por Deus por excelência para tornar e ajudar você a ser uma mulher de Deus não é o seu marido, ele vai ajudar. Não é o seu pastor, ele vai ajudar. Não são seus filhos, eles vão ajudar. Mas as mulheres mais velhas. Negar a instrução de Deus é negar o meio dado por Deus para ser a mulher que deveria ser. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, todos nós precisamos aprender. Esse mundo todo quebrado, Senhor. Nossa esperança está em Ti. Agradecemos porque em Ti nós temos tudo o que precisamos, instrução para o presente e para o futuro. Agradecemos pela igreja. Mais uma vez, Senhor, está claro para mim que o Senhor desejou manifestar a Tua multifacetada sabedoria por meio da igreja. Senhor, ajuda-nos a perceber a Tua sabedoria e a vivermos essa sabedoria. Eu peço de novo pelas minhas irmãs aqui, nos dá, Senhor, essa mentalidade de discipulado. Ajuda-nos a vermos como o Teu plano para nós, para o nosso crescimento. Ajuda-nos a sair da nossa zona de conforto, a abrirmos a boca e o coração, pedirmos ajuda. Ajuda as mais velhas, Senhor, aqui abrirem mão das suas próprias programações, seus próprios planos e pensarem na vida como pertencendo ao Senhor e como bênção para a próxima geração. Traz o coração das jovens para o coração das velhas. Traz o coração das mais velhas, mais experientes, mais maduras, para perto do coração das mais jovens. Une, Senhor, a Tua igreja. Acaba com o abismo de gerações, por amor ao Teu nome, para o benefício de todo homem, em todo lugar, em nome de Cristo, para a glória dEle. Amém.